Olá, povo de Deus, mais uma aula aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, já aproveita que está aqui e se inscreve no canal, clica no sininho, fica por dentro de todas as novidades das aulas. Toda semana sobe vídeo novo e vai edificar bastante a sua vida e você edifica a minha com a sua presença. Vamos aprender juntos a palavra do nosso Senhor Deus, tá? Então, vamos começar a aula. Abre aí em Juízes, do 6 ao 8, e vamos falar da história de Gideão. Não sei se falo Gideão medroso ou Gideão corajoso, porque para debater com Deus o que Deus escolheu ele para fazer é muito corajoso. E medroso porque ele deu várias desculpas para Deus para não fazer o que tinha que ser feito. Mas vamos para a aula, vamos saber dessa história aí. Vamos embora. Então, mais uma vez, o povo de Israel fez o que era mal para os olhos do Senhor. E todos os capítulos daqui em diante, e vai ter sempre isso no começo. O povo de Israel fez o que não era bom para os olhos do Senhor e Deus não se agradou. E eles escravos dos midianitas durante 7 anos. Então o povo de Israel padeceu muito e empobreceu muito. O que eles fizeram? Senhor, me ajuda, olha para nós, não sei o quê. Sim, falamos nas outras aulas que o povo de Israel, eles só se lembravam de Deus quando morria algum juiz, quando morria algum líder, quando não tinha ninguém ali com eles. Eles se esqueciam do Senhor. Aí começava o calo apertar, eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um líderes ali no meio deles. E mais uma vez aconteceu isso, então eles ficaram padecendo, empobreceram muito e clamaram ao Senhor. E o Senhor os ouviu. E enviou um homem, levantou um homem para poder ser líder deles. E um anjo apareceu para esse homem e o anjo falou para ele: varão valoroso, Deus é contigo. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor fosse conosco mesmo, por que tudo isso estaria acontecendo? Por que o Senhor estaria deixando Israel passar por tudo isso? Essa humilhação com os midianitas, essa pobreza, esse sofrimento. E aí Deus falou assim: vai aí nessa sua fé mesmo, vai nessa sua força e vai fazer o que eu tô te pedindo para fazer. Aí Gideão respondeu assim: Senhor, mas como eu vou ganhar essa guerra se a minha família é menor do arraial, se eu sou mais pobre, se eu sou o menor da minha casa? Nem era o menor da casa, mas ele falou isso. Ele ficou dando desculpas para Deus. E o Senhor disse: eu sou contigo, você vai ferir os medianitas como se fossem um homem só. Eu vou dar os medianitas na sua mão. Então Gideão falou assim: tá, se o Senhor é comigo, então me prova que tá comigo. E aí Gideão separou carne, bolo, fubá, algumas coisas ali para comer. E aí o anjo foi e tocou com cajado em algumas coisas que ele tinha separado, e aí pegou fogo e ele pensou: nossa, realmente é um anjo do Senhor que está aqui comigo, porque ele não acreditou. Essa foi a primeira coisa que Gideão queria saber de Deus, se estava junto. E aí, acontecendo isso, o anjo do Senhor foi embora, e aí Gideão falou assim: Senhor, mais uma coisa, para eu ter certeza que é o Senhor que está comigo, eu vou colocar aqui do lado de fora um algodão, e se o algodão se encher de água e em volta ficar seco, é porque é o Senhor mesmo que está falando comigo. E aí ele colocou lá do lado de fora e serenava muito, e ele foi dormir. E quando ele acordou, o algodão estava tão cheio, tão cheio, tão cheio de água que dava para espremer e encher um copo. E em volta da botija estava seco. E aí ele falou assim, no mesmo dia: Senhor, se for agradar aos seus olhos, se a minha petição não for muita, só mais dessa vez me prova que é o Senhor mesmo que tá falando comigo. Eu vou colocar o algodão e aí tudo em volta fica molhado e o algodão fica seco. Colocou do lado de fora e no dia seguinte em volta tava tudo molhado e o algodão sequinho. E aí ele creu que foi o nosso Deus que falou com ele. Por isso que eu falo, Gideão é corajoso ou é medroso? E aí Gideão disse: verdadeiramente vi a face do anjo do Senhor, realmente é ele. E aí Deus disse para ele: Gideão, eu sou contigo, não temas, você não morrerás. E aí o que acontece? O pai de Gideão, ele servia o Deus da época, Baal, Ele tinha um templo lá e colocava a imagem, todo mundo ali adorava Baal daquele arraial. E aí Deus falou: destrói aquele templo lá, destrói tudo que tem daquele Deus ali e que tá ali, e levanta um templo para mim e mata um holocausto para mim naquele lugar. E o Senhor, afirmando isso novamente, edifica para mim ali um altar. E aí, ele temendo muito, Gideão temendo ao seu pai, ele não fez isso durante o dia, ele esperou cair da noite, fazer de madrugada, e separou com ele 10 homens. E aí foi lá e destruiu realmente tudo aquilo que estava lá para Baal. E ele destruiu com aqueles 10 homens ali, aquele templo ali para Baal, e foram embora. E queimaram o holocausto para o Senhor.
e edificaram um altar ali para o Senhor. E foi embora. No dia seguinte, o pai do Gideão falou assim, quem destruiu o templo de Baal? Quem fez isso? Quem teve a coragem de fazer isso? E os servos dele disseram, foi o seu filho, foi Gideão que fez isso. Os servos do pai de Gideão, vamos matá-lo, o que ele fez não pode ser feito, porque ele teve coragem de fazer isso. E aí o pai de Gideão falou, não, deixa que eu vou resolver isso, quem são vocês para julgar ele? Deixa que eu resolvo. E aí no dia seguinte, Gideão levantou com milhares de homens, e aí Deus falou para ele, Gideão, tem muitos homens com você aí, não quero que vá todo mundo, para depois eles não falarem que ganharam a guerra com os midianitas por conta da força humana. Eu quero que eles vejam que eu que ganhei essa guerra através de você. E aí Gideão chamou os homens e falou assim, olha, quem for medroso e não quiser ir, pode se afastar, pode subir para a montanha e ficar de lá vendo a gente guerrear e vencer. E assim saíram 22 mil homens. Então ele já tirou ali aquela remessa daqueles homens medrosos. Por quê? Para ir para aquela batalha tinham que ser os corajosos. Tinham que ser aqueles que creem. Tinham que ser aqueles que teriam fé que ganhariam. Então Deus não queria ali naquele meio homens que ficassem com medo, que temessem, que não acreditassem. Então aqueles 22 mil homens saíram, foram pro topo da montanha e ele já foi a primeira remessa eliminada. E aí ficaram 10 mil homens. E Deus disse para Gideão, ainda tem muito homem aí, vamos fazer mais um filtro. E Deus disse para Gideão, faça esses homens descerem as águas, e aí os que beberem de joelho, ou os que beberem como se fosse um cachorro lambendo a água, esses eu vou julgar quem vai ficar e quem vai sair. E assim fez. E aí daqueles homens que lamberam a água como se fosse cachorro, e aqueles que se ajoelharam para beber, Deus separou e ficaram 300 homens. E Deus separou aqueles que lamberam a água, que foram os 300, para poder ir para a guerra. E os 300 homens separaram as buzinas. E não é o filme Os 300, são os 300 homens de Gideão. Separaram suas buzinas para o dia seguinte poder começarem a lutar, né, contra os midianitas. Mas Gideão estava muito afligido ainda, ele estava muito preocupado, ele estava agoniado. E aí Deus falou para Gideão, Gideão, se levanta e vai lá no vale, onde estão os midianitas, que eu quero que você ouça uma coisa. Porque Deus sabia no coração de Gideão que ele estava com medo. Gideão não falava da boca que estava com medo, mas ele sabia no coração dele que ele estava com medo. E aí Deus fez isso. Quando Gideão chegou lá, ele ouviu a conversa dos midianitas. Um soldado dizia para o outro, olha, essa noite eu tive um sonho que corria uma pedra de uma montanha e vinha e nos matava. E aí o outro moço respondeu assim, o outro soldado, com certeza esse é Gideão vindo das montanhas para nos matar, com certeza perderemos a guerra. E aí Gideão foi para casa fortão, né? Aí chegou lá e falou, olha, eis que digo para vocês, nós vamos vencer essa guerra no nome de Deus. E aí ele ficou muito fortão, porque ele ouviu isso, né? Então, depois que a gente acabar a história, eu vou dizer para vocês o que eu entendo da história de Gideão. Mas vamos voltar para aula. Rolando a pedra não, gente, rolando pão de cevada. E aí Gideão Aí Gideão separou 3 equipes, 100, 100, 100. Aí a primeira equipe foi Gideão com os seus 100 à frente, e Gideão falou, olha, vamos todos gritando, tocando a buzina, vamos fazer um estrondo, vamos chegar lá quebrando tudo. Quando eles começaram a gritar e tocar a buzina e descerem todo mundo correndo junto, o povo lá, os midianitas, ficaram desesperados, ficaram igual gafanhoto para cima e para baixo. Eles tinham muitos camelos, tinham muitos homens, muitas espadas. Eles ficaram tão desesperados porque Gideão estava descendo gritando exatamente o sonho do pão da cevada que o outro soldado sonhou. E eles mesmos começaram a esfaquear um ao outro, eles ficaram desesperados naquela correria, foi pegando a faca, passando a faca no outro, e eles mesmos se mataram, a grande parte ali dos midianitas, eles mesmos se mataram entre eles. E quando Gideão chegou com seus soldados, grande parte já tinha morrido, e uma pequena parte tinha fugido, que foram os 4 príncipes dos midianitas. E 2 deles, o Gideão com seus soldados conseguiram alcançar e mataram, e 2 fugiram também, mas no mesmo dia, entardecer da noite, ele também conseguiu abater esses 2 príncipes dos midianitas. Então eles conseguiram ganhar a guerra, né? Deus conseguiu ganhar a guerra de novo, graças a Deus. Então, logo após isso, o povo de Israel falou para Gideão, Gideão, lidere sobre nós, seja nosso líder. E Gideão falou assim, não, eu não vou liderar não. Nem eu vou liderar, nem minha próxima geração vai liderar, porque eu não quero isso, eu não sei ser líder, foi Deus que ganhou essa guerra, não fui eu. E aí ele tinha muitas mulheres, o Gideão.
Então Gideão teve 70 filhos com as suas esposas e mais um filho com uma amante, né, uma concubina, fora dali, em outro arraial. Então são 70 filhos das esposas e um filho da concubina que ele teve. E esse filho se chama Abimeleque. E Abimeleque fez um furdunço, uma fofocaiada, uma coisa louca que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Fiquem aqui para assistir a aula. Então, assim Gideão morre e fica aí os seus 71 filhos. E, novamente, com a morte de Gideão, o que o povo de Israel faz? Se esquecem do Senhor. E aí, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês a história de Abimeleque, que é o filho bastardo de Gideão, e o que Deus faz sobre esse povo que se esquece dele novamente. Tá bom? Então, eu entendo sobre essa história de Gideão que a gente é muito do ouvir, né? Gideão ouviu os soldados conversando e ficou fortão, e Deus sabia que isso ia dar um upgrade no cérebro de Gideão e ele ia ficar fortão, porque já ia ter certeza que ia ganhar a guerra, mesmo já tendo certeza que Deus ia dar a guerra, mas ele como homem, por um momento não acreditou nele mesmo e ele ficou forte pela palavra, pelo ouvir os soldados falando sobre que eles iriam perder, isso já foi vantagem em cima deles. E os soldados, interpretando o sonho que eles morreriam, eles mesmos já se desesperaram. Então, gente, o poder da palavra é surreal. A palavra, ela pode te destruir ou pode te abençoar. Isso depende da forma que você fala e da forma que você ouve. Muito cuidado com palavras, porque palavras são sementes. E também entendo que Gideão, quando decretou, falou para o povo que não seria líder e que os filhos também não seriam líder, ele já fez um decreto das gerações dele que não seriam levantados como líderes, né? Que não seriam pessoas para liderarem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala dos nossos filhos, a gente fala dos nossos netos, dos bisnetos, das nossas gerações. Né? A gente tem que ter muito cuidado se a gente vai abençoar, se a gente vai amaldiçoar, porque palavra tem poder e tudo que a gente fala aqui na Terra abre portas no céu, no mundo espiritual e coisas já estão acessíveis pra gente, né? Mas a gente acessa elas ou não, dependendo do que a gente fala, dependendo do que a gente crê, dependendo da nossa fé. Tá bom? Então eu entendo isso de Gideão. Gideão, mesmo sendo um homem com medo, né, sem se garantir, querendo ficar ali bem escondidinho, Deus quando levanta alguém é independente da capacidade da pessoa, é Ele que capacita, é Ele que dá força, é Ele que instrui, e Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele deixou Gideão ouvir a conversa dos dois, para que ele se fortificasse assim, emocionalmente, e apenas com gritos e buzinas, uá, aquele estrondo, os medianitas mataram um ao outro, a maioria morreram ali, com aquela loucura de correr para um lado, correr para o outro, porque eram muitos medianitas, e eles estavam coladinhos um do lado do outro, porque tinha muitos camelos, muitos homens, muitas espadas, e eles mesmo tropeçaram no próprio desespero. Então, gente, problemas vão acontecer, tempestades vão chegar, mas se você se desesperar, você morre. Então não se desespere, se acalme, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas, e vamos firme, vamos nessa força aí. Até a próxima aula, um beijo grande, Deus abençoe muito a vida de vocês, que o favor e a graça do Senhor esteja sempre na sua casa e que você sempre tenha força e vigor para buscar ao Senhor de todo o seu coração. Um beijo grande, até a próxima aula.